Deixa eu fazer uma pergunta para aqueles que, principalmente, para aqueles que estavam aqui na quarta-feira, quando nós demos início ao estudo da primeira carta, escrita pelo apóstolo Pedro. Vocês se lembram das 3 palavrinhas? Isso. A gente só muda a ordem: sofrimento, esperança e herança. Bom, vocês vão ouvir durante vários domingos essa repetição, ou essas 3 palavras, ou algo similar a essas 3 palavras, porque durante um certo tempo, nós, às quartas-feiras, estaremos estudando essa primeira carta do apóstolo Pedro, e na maior parte do tempo as pregações estarão vinculadas ao estudo da quarta-feira, ou abordando textos também dessa primeira carta, ou textos de outros livros da Bíblia, mas que tenham uma mensagem que seja vinculado a esse trio de 3 palavras aí: sofrimento, esperança e herança. Essas 3 palavras, elas são fundamentais para a nossa compreensão do viver cristão, da caminhada cristã, uma vez que todos nós enfrentamos inúmeras situações difíceis nas nossas vidas, em qualquer área que seja. Todos nós estamos expostos ao sofrimento, sofrendo mais, sofrendo menos, se é que dá para a gente usar esse tipo de categoria, né? Porque o sofrimento ele é grande para quem sofre, né? Então, dizer que existe sofrimento grande e sofrimento pequeno é um negócio meio estranho, né? O sofrimento ele é sempre grande para quem sente na pele. E uma vez que nós estamos expostos a isso, nós precisamos sempre alimentar no nosso coração a esperança que Deus colocou dentro do nosso coração, esperança que aponta para Jesus, esperança que fala da presença de Deus nas nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo que em nós habita, e que aponta também para aquilo que está prometido para nós, que é depois desse sofrimento. E esse depois, não estou dizendo que um dia aqui nessa vida ainda nós experimentaremos esse depois, mas é aquilo que Deus já preparou e já reservou para nós depois da nossa vida terrena, quando Jesus já nos confortou, dizendo que Ele iria para preparar morada para nós, os seus discípulos. Então essa compreensão precisa ser constantemente recobrada, e isso precisa então alimentar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E esse trio é basicamente a temática da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E eu gostaria que você abrisse nessa carta, no capítulo 1, versos de 3 a 8, para a gente pensar aqui um pouquinho a respeito disso. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos de 3 até o verso 8. Vamos pensar um pouco sobre presentes de Deus para o seu povo. Além do Deus presente, Deus é um Deus que nos dá presentes, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que provê algumas certezas e estende a mão sobre as nossas vidas e realiza algumas coisas muito específicas nas nossas vidas, e eu quero refletir com vocês sobre isso nesses minutos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, vamos ler até o verso 8.
Mas antes disso, eu gostaria que você me acompanhasse numa oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque podemos estar aqui reunidos, oferecendo esse culto de adoração ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus a ser adorado, que o Senhor é o grande Deus, cuidador, provedor das nossas vidas, aquele que nos acolheu através de Cristo Jesus, nos trouxe para perto de si, nos adotou como seus filhos, e aqui nos congrega, como parte da sua família. Obrigado por isso, ó Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, por tão grande misericórdia. E te peço, ó Deus, que seja a ação do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nos iluminando para que possamos entender a sua palavra e nos fortalecendo para que possamos vivê-la, para que possamos transformar esse conhecimento na prática das nossas vidas, para que a nossa vida, em todas as áreas e em todas as situações, seja um culto oferecido ao Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos abençoando também dessa forma. Eu agradeço a Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, quando nós pensamos em presentes ou naquilo que Deus nos dá, é claro que é comum que de imediato venha na nossa mente a questão da salvação, e não tem como negarmos que esse é o maior de todos os presentes. É claro que é o maior feito que Deus opera na vida do homem, é o maior milagre que Deus opera na vida do homem, e muito além, muito maior do que qualquer outra coisa que Deus possa realizar em nós, a nossa salvação, com toda a nossa pecaminosidade, com toda a nossa rebeldia, com toda a nossa rebelião, isso é algo realmente fantástico. E claro que isso já brota nas nossas mentes quando pensamos nessa ideia de presente recebido da parte de Deus. Mas pensamos na salvação, pensamos em algo muito amplo, pensamos em algo, talvez pensando assim, num tema que pode ser subdividido em inúmeros outros temas, inúmeras outras ações, e é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com vocês, a partir da leitura e reflexão desse texto. E a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Olha só, o primeiro presente que nós encontramos aqui, a primeira grande ação de Deus, aquilo que Deus nos dá realmente, é que Deus nos dá uma esperança que não pode ser apagada. Ela é imortal. Paulo fala sobre isso de uma maneira talvez muito mais clara, quando ele escreve à igreja de Corinto, dizendo que se nós descartarmos a nossa fé, a nossa convicção acerca da ressurreição, a fé se torna absolutamente vazia. Bom, se nós deixarmos de lado a certeza de que nós seremos ressuscitados com Cristo para uma vida eterna, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e quando morrermos, simplesmente acabou. Em outras palavras, viva do jeito que você quiser e aproveite o máximo que essa vida tem para te oferecer. Viva sem regras, viva sem nenhuma moral, viva sem nenhuma ética, viva sem nenhuma preocupação, a não ser a preocupação de você ser feliz aqui, nesses dias, enquanto você estiver nessa vida. Ora, loucura isso. Dentro da nossa compreensão cristã, isso é absolutamente uma loucura. Isso não pode
fazer parte da nossa maneira de pensar. E não faz parte da nossa maneira de pensar, uma vez que nós entendemos que aquilo que está preparado para nós lá na frente, nesse ponto que nós chamamos de depois do fim, né? Depois do fim dessa vida aqui terrena, dessa vida de carne e osso, dessa vida física, aquilo que está preparado lá é infinitamente maior e melhor em todos os aspectos do que qualquer coisa que nós possamos experimentar aqui. Mas essa esperança que Pedro cita aqui, ele diz que Deus, o Pai, nosso Pai, e o Pai de Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos gerou novamente para uma viva esperança. E essa esperança é uma viva esperança porque é uma esperança que está alicerçada na ressurreição. É uma esperança que está alicerçada em algo que a morte não pode colocar fim. Basta que pensemos nas nossas vidas. No que você deposita todas as suas fichas? Bom, talvez você possa depositar todas as suas fichas na formação acadêmica, sua formação de faculdade, a sua formação, aquilo que você concede adquirir através dos estudos e, consequentemente, pelo menos essa é a ideia, que você possa alcançar, por conta desses estudos, um salário, um bom emprego que te propicie um bom salário e, fruto desse bom salário, uma vida confortável, e você vai fazer todos os seus planos, e você vai desenhar todos os seus caminhos, e você vai começar, talvez desde muito cedo, ou não tão cedo assim, mas você vai se pôr nesse caminho em busca dessas conquistas, dessas realizações. Ok, faça isso, faz parte das nossas vidas fazer isso. Mas qual é a certeza que nós temos que esses alvos serão alcançados? Nenhuma certeza. Nenhuma certeza. Você pode estudar nas melhores faculdades, fazer os melhores cursos, isso não quer dizer que você vai ter um bom emprego. Você pode conquistar uma vaga na tão sonhada empresa que você imagina que vai te propiciar um bom salário e descobrir que lá dentro as coisas não são tão maravilhosas assim, e nem é tão bom esse salário. E mesmo que seja esse bom salário, você pode descobrir que ele não é suficiente, e nunca será mesmo, suficiente para que você adquira tudo aquilo que você sempre sonhou. E mesmo que ele seja bom o suficiente para que você adquira aquilo que você sonhou, você vai descobrir que a aquisição daquilo que você sempre sonhou é incapaz de trazer satisfação para o seu coração. Percebeu? Percebeu que a gente passa uma boa parte da vida buscando algo que simplesmente dá em nada. Em nada. Não que não seja importante, não que deva ser descartado. Nós só precisamos ter a ciência, ter a consciência de que isso é limitado. Existe um ponto final nisso. E o ponto final para isso é a nossa morte. Morreu, acabou. A gente pode adquirir um monte de coisa, mas morreu, acabou. A gente pode ter um monte de diploma, mas morreu, acabou. E a gente pode fazer um monte de viagem, mas morreu, acabou. E a gente pode ter um monte de coisa na vida, mas morreu, acabou. E nada se leva. Nada se leva. A não ser aquilo que ultrapassa esse ponto final imposto pela morte. E quem garante isso é a convicção daquele ato, daquela ação que venceu o poder da morte. E qual foi? A ressurreição. Nós fomos regenerados.
Uma vez que nós temos o nosso encontro com Cristo, uma vez que nós nos convertemos a Cristo, Deus nos faz nascer de novo, e esse nascer de novo coloca em nós uma nova compreensão das coisas, uma nova visão das coisas, e a nossa visão não está mais e não pode estar limitada a essa vida. Ela tem que ultrapassar isso, ela tem que ir adiante disso, e lá nesse adiante nós encontramos o momento em que estaremos diante da presença do nosso Deus. Isso ultrapassa a morte. Deus nos presenteia com isso, porque Ele é extremamente misericordioso. É fruto de muita misericórdia. É o verso 3. Porque o contrário disso é uma vida de sufoco, de corre-corre e de muita, mas muita frustração. Talvez alguns de vocês já tenham passado por essas frustrações, ou conheçam histórias de pessoas que passaram por essas frustrações. Bom, mas não é só isso. Deus nos presenteia também, Deus nos concede também uma herança que é indestrutível. Isso nós encontramos aí no verso 4. Olha só, essa viva esperança, que é mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, e aí no verso 4, para uma herança que é incorruptível, sem mácula, imacerável, reservada nos céus para vós outros. Uma herança indestrutível, uma herança incorruptível, uma herança que não se desbota, uma herança que não se desgasta, uma herança que não perde valor. Comentava aqui na quarta-feira, essa questão da herança, ela é bem interessante. Paulo trabalha com essa ideia também, e nós pensamos na herança da maneira, claro, que a nossa mente humana é capaz de pensar na herança, nas nossas relações aqui humanas. E você, se você é filho de pais que têm propriedades, que têm algum tipo de posse, você pode passar um período, e talvez um grande período na sua vida, meio que vivendo ali, tranquilão, só de boa, porque você olha para frente e enxerga que lá na frente a sua vida financeira estará confortável, porque você, almejando isso, ou não, e eu espero que você não almeje isso, mas um dia, pai morre, mãe morre, e a herança fica. E aí, quando for dono de tudo, aí eu estou sossegado. Bom, só que você olha para uma herança que talvez realmente conforto, mas daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, quando os pais morrem, talvez aquela herança, ao invés de trazer um conforto financeiro, ela só traz dívida e dor de cabeça. É a mesma propriedade, só que perdeu o valor, desgastou com o tempo. É uma casa muito boa hoje, mas que daqui a 50 anos é um formato de casa que as pessoas só pensam em comprar o terreno para derrubar a casa para construir outra. E toda esse depósito de confiança, simplesmente ele desbotou, perdeu a validade, e essa herança já não supre mais. Não tem a capacidade de fazer com que tudo aquilo que você sonhou que faria se torne realidade. Mas quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus e pensamos em herança, Pedro diz que Deus nos concede uma herança que ela é incorruptível, ela não se contamina, ela não se desgasta, ela não apodrece. A ideia de corrupção é a ideia daquilo que estraga de dentro para fora.
Não acontece isso com essa herança. Não há chance nenhuma de chegarmos no céu, diante de Deus, e olharmos para tudo aquilo que estiver ali diante de Deus, e dizermos assim: poxa, mas só isso? Poxa, mas tanto que se falou nesse negócio de céu, e é isso aqui? Esperava mais bonito, esperava um bem-estar maior, esperava um ambiente mais agradável. Não, chance zero de acontecer isso. Chance zero. Experimentaremos a vida da maneira como Deus criou, na sua plenitude, sem a interferência do pecado, sem a presença do pecado, não mais com um corpo que dói. Não sei o seu, o meu dói o tempo todo. Uma coisa chata esse negócio. Não vai ter preocupação se engorda, se emagrece, não vai ter preocupação se o vírus pega, se não pega, não tem mais preocupação com nada. Não teremos mais esse corpo que se dissolve, que vai desgastando e só dá problema, parece carro velho esse negócio. Não vai ter. Teremos um corpo glorificado, estaremos na presença do Deus que nos criou. Estaremos no local perfeito, diante da pessoa perfeita, usufruindo de um ambiente absolutamente perfeito, uma herança perfeita. Uma herança perfeita. E a gente precisa alimentar isso no nosso coração. Quando nós falamos do céu que nos espera, não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando do máximo que a gente possa pensar em bem-estar. Na verdade, mais do que isso, né? É melhor do que a gente consegue pensar sobre bem-estar. Como diríamos nós, antes de irmos para a escola, seria mais melhor do que a nossa compreensão de bem-estar. É isso, é uma herança indestrutível, incorruptível, sem mancha, sem nada, perfeita. E Deus, por conta da sua muita misericórdia, deu isso para nós, nos presenteou com isso. Mas não só isso. Verso 5 ele continua: que vocês, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Olha, Pedro está falando de uma proteção. Pedro está falando de proteção perfeita. Perfeita, intransponível, inviolável. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Gente, a gente não é guardado, a gente não está seguro porque nós somos alguma coisa. Nós não estamos seguros porque eu sou espiritual, porque eu sou maduro, porque eu tenho 30 anos de vivência cristã, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro. Nós somos guardados porque o poder de Deus nos guarda. E o que faz com que essa caminhada rumo a essa herança perfeita seja absolutamente certa é porque em todo tempo o poder de Deus nos guarda. Porque se dependesse de mim, e penso que se dependesse de você, nós ficaríamos pelo caminho. Nós ficaríamos pelo caminho. A gente não chegaria no final, no local e no tempo para usufruirmos dessa herança. A gente abandonaria, porque esse negócio de tonto lá na frente é muito longe, porque a gente gostaria era de estar usufruindo disso agora, né? A gente gostaria, no
quando a gente pensa assim, certo estava o filho pródigo que pediu a parte dele para usar enquanto estava vivo, porque depois que morre, acabou. Então o negócio é ter uma vida bacana, uma vida legal, é agora, tem que usufruir mesmo. Não estou dizendo que não tenha que usufruir, mas isso é um pensamento nosso que revela como nós ainda somos ingênuos em relação a tudo isso, como nós somos imaturos em relação a tudo isso. E se dependesse de nós, com essa nossa ingenuidade, com essa imaturidade, a gente abandonaria o barco muito rápido, muito rápido. Na prática, nós fazemos isso. Na prática, nós fazemos isso. Se a igreja não estiver legal, eu não vou mais na igreja. Se a igreja não oferecer aquilo que eu quero, eu não vou mais na igreja. Se as minhas orações são respondidas da maneira como eu tenho pedido, eu paro de orar. Não é assim que nós fazemos? Porque nós achamos que tudo isso que está reservado, preparado para nós, já tem que acontecer. E não tenha dúvida, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Muitas orações são respondidas. E nós somos abençoados por Deus todos os dias, em todos os momentos do dia. Mas não podemos esquecer que isso ainda é um pequeno fragmento. Ainda é só uma porçãozinha daquilo que está reservado para nós nos céus. Mas como a gente se mantém firme, então, nessa caminhada, sem esmorecer? Ora, a gente não consegue fazer, simplesmente. A gente não consegue fazer isso, não tem uma receitinha pronta para isso. Mas então não acontece? Acontece. Acontece porque existe um Deus que guarda. Existe um Deus que, pelo seu poder, guarda. Mas então eu não tenho participação diante disso? Tenho, eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. Eu deposito fé nele, mas a ação é dele. É dele. Eu não tenho a capacidade para isso. Eu não tenho nem a capacidade, nem a maturidade para manter-me firme. E ele guarda. E ele cuida, e continuará guardando, porque esse é o propósito que ele tem para os seus filhos. E esse propósito não muda. E ninguém se perde pelo caminho. Os seus não se perdem pelo caminho, porque da sua mão ovelha nenhuma se perde. E nem nada, nem ninguém tem poder de tirar da mão dele a ovelha que é dele. É ele que guarda e continuará guardando. E é por isso que é possível descansar, e é por isso que é possível sentir paz, tranquilidade, segurança, confiança, mesmo em meio ao sofrimento que a vida nos apresenta. Deus nos concede essa proteção que é intransponível, inviolável. Ainda mais, Deus nos dá uma fé que não tem como explicar. Essa é difícil de colocar um adjetivo aqui, porque é uma fé que não tem palavras para você explicar. Olha só, vamos continuar lendo o texto. Verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Agora presta atenção no verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É essa fé que Deus nos dá. O sofrimento,
As provações, as lutas, as dificuldades da vida não vêm para nos tirar do caminho, eles vêm para nos fortalecer no caminho. É o processo que é feito com o ouro, de esquentar, derreter, para tirar a impureza, para ficar ouro de verdade, para ficar ouro puro, para você poder tirar tudo aquilo que está misturado naquela pepita, naquela pedrinha de ouro. É assim, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Essa é a fé que Deus nos dá, que é resultado dessa muita misericórdia de Deus. E essa fé, ela é direcionada para uma vida de louvor, honra e glória à pessoa de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Às vezes nós falamos muito sobre fé, sobre fé para fazer as coisas acontecerem, fé num monte de coisa estranha. Não, a fé que realmente é a fé purificada, é a fé na pessoa de Jesus Cristo. É você vivenciar as dificuldades da vida, mas ainda ter os olhos fixos em Jesus Cristo, sabendo que Ele ressuscitou e que Ele vai te ressuscitar, sabendo que Ele foi e preparou lugar para você, sabendo que Ele foi, mas que Ele vai voltar para te buscar. É essa fé que a gente precisa amadurecer. Não é a fé desse achismo que vai acontecer, vai dar tudo certo. O que é dar tudo certo? A gente não consegue nem explicar isso. Tudo certo. Sei, talvez o que é dar certo para mim é dar errado para você, não sei. E como que a gente lida com isso? Bom, simples. Deixa isso de lado, porque essa vida aqui é passageira, nós somos forasteiros aqui, estamos aqui só de passagem mesmo, e voltemos os nossos olhos para aquilo que é imutável, para essa herança que é imexível, incorruptível, para aquilo que está preparado para nós, para o alvo da nossa salvação. O alvo da nossa salvação é a eternidade com o nosso Deus. Com o nosso Deus. É nisso que nós colocamos os nossos olhos. É isso que nos alimenta. É essa fé trabalhada, essa fé purificada, fruto da muita misericórdia do nosso bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa compreensão deve causar em nós uma alegria. Como que eu posso dizer? É uma alegria transbordante. Talvez essa seja a ideia. Verso 6, ele diz assim: nisso exultais. Exultação é essa alegria transbordante. É esse grito de alegria. É essa alegria que você não consegue conter. É o rir sozinho. É o rir sozinho. É o rir mesmo quando parece que não há motivo para rir. É mais ou menos isso. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, vocês serão contristados por várias provações. E depois pula agora para o verso 8. A quem, falando sobre Jesus, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, de novo, exultais. Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Tudo isso que Deus nos dá
Tudo isso que é fruto da muita misericórdia de Deus, causa em nós, traz ao nosso coração, enche o nosso coração dessa alegria que é indizível. Não dá para verbalizar isso, não dá para explicar com palavras esse negócio. Nosso vocabulário é pobre para explicar isso. É aquela alegria que aquela pessoa que perdeu a dracma dentro de casa, perdeu a moedinha dentro de casa, virou a casa de cabeça para baixo, atrás daquela moedinha, e quando encontra, ela não se contém, ela compartilha o feito, o achado com as pessoas próximas. É aquela pessoa que encontra algo precioso e ela simplesmente, ela abandona tudo que tem, ela vende tudo que tem por conta daquilo que ela encontrou. Não se explica isso simplesmente se sente, mas não é esse sentido da pele, não é o arrepio, não é o calafrio, não é isso, é aquela sensação que você sente lá dentro, é lá dentro, e por isso é inexplicável, porque o da pele você explica. O da pele é frio, é febre, sei lá o que é. O da pele é emoção. Isso é explicável. Nós estamos falando daquilo que acontece lá dentro. Daquele choro que você não consegue explicar o porquê chora. Da alegria que você não consegue explicar o porquê está feliz. Porque o pregador estava falando de uma pessoa que foi crucificada. E de repente você está sentindo uma alegria que você não consegue conter. Vai explicar um negócio desse? Você está rindo de quê? Você está rindo do rapaz que morreu numa cruz? Não é isso, mas eu estou me identificando com ele de alguma maneira, e esse negócio está me enchendo por dentro. É disso que nós estamos falando, e é isso que nós precisamos, não somente experimentar, mas continuar experimentando. Isso não é um fato acontecido no passado, porque sobre isso nós sabemos falar, e isso é o mais comum, falarmos que no dia da nossa conversão, passamos por tal tipo de experiência. O que acontece no dia seguinte? E no outro dia? E no outro, e no outro? E quando você ouve a leitura do mesmo texto, e talvez até a mesma pregação, em cima do mesmo texto, por que não somos mais tomados por aquela alegria? Porque isso só acontece uma vez. Não é isso. É verdade que a nossa conversão, ela é pontual, é um ponto na história das nossas vidas. Mas essa alegria, ela é constante. Essa alegria, ela é sentida e ressentida todas as vezes que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. Essa alegria, ela é sentida, ressentida todas as vezes que nós pensamos no tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Isso não é um ponto. Isso é uma constante nas nossas vidas. E Deus nos colocou dentro de nós isso. Colocou dentro de nós isso. A gente só tem que tomar cuidado para não apagar isso. A gente só tem que tomar cuidado para não fazer com que as nossas leituras religiosas das situações acabem fazendo de nós simplesmente amantes de um evento religioso, não somente o culto, mas a nossa vida num evento religioso. É isso que faz com que essa alegria vá diminuindo a tonalidade. Esses dias eu falava aqui sobre isso, como que a pregação para o YouTube é um horror para mim. Porque eu não me sinto tão bem pregando diante do celular. E não tenho nenhuma vergonha de fazer isso. Mas porque eu fico preocupado.
Eu fico preocupado se eu coloco a mão no bolso, se girar a mão do bolso, levanto a mão, se eu abaixo a mão na frente do rosto, se eu fico preocupado. E eu não deveria ter nenhuma preocupação com isso. E às vezes quem canta está preocupado. E quem vem dirigir está preocupado. E está todo mundo preocupado. Preocupado com coisas que não deveriam fazer parte da nossa preocupação. Porque a nossa preocupação deveria ser unicamente oferecer culto genuíno, do coração, ao nosso Deus. A técnica não deveria ser nossa preocupação. Em nenhuma das nossas áreas. Em nenhuma das nossas áreas. E a gente vai transformando o momento de alegria num momento de tensão. Será que vai ficar bom? Gente, não sei se vai ficar bom. A minha preocupação tem que ser em expor fielmente o que está escrito e que vocês absorvam fielmente o que está sendo dito. Pronto. Ah, mas a gravação não ficou boa. E daí? E daí? Não pode ser a minha preocupação. Eu não posso perder a alegria de prestar culto por conta da técnica. Eu não posso perder a alegria de viver essa nova vida por conta da religiosidade. Eu não posso perder a alegria da minha salvação por conta de um monte de regras e um monte de coisa que só quer colocar a gente dentro de uma caixinha. Essa não pode ser a nossa preocupação. Senão a gente vai comprimindo essa alegria, até o momento que a gente é capaz de viver uma vida cristã triste, chata, sem graça. E se juntar para oferecer um culto a Deus de forma triste, chata, sem graça, cumprindo um monte de rituais, sem a alegria que transborda. Isso não pode acontecer com a gente. Não foi isso que Deus colocou dentro do nosso coração. A muita misericórdia de Deus nos regenerou, nos deu nova vida. E essa nova vida, ela precisa ser vivida e expressa com uma alegria indizível diante do nosso Deus. E quando pensamos naquilo que está preparado para nós lá na frente, depois dessa vida, quando experimentaremos essa vida de plenitude pela eternidade, na presença dos Deus que nos criou. Que Deus nos ajude a viver dessa maneira. Que Deus nos fortaleça a viver dessa maneira, nos dê entendimento, maturidade, discernimento, para que vivamos dessa maneira. E não só isso, Deus nos privilegia com esse momento. Com esse momento é que nós estamos aqui reunidos para participar da ceia do Senhor. Momento que nós sabemos que é simbólico, momento que nós sabemos que é um memorial, que nós sabemos que o suco é suco, que o pão é só pão e que o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o suco de uva se transforma no sangue de Cristo, que isso não traz santidade, que isso não opera milagre, que isso não aumenta a santidade de ninguém. Sabemos de tudo isso. Ainda assim, participarmos desse momento como um momento de alegria indizível. Não porque participamos aqui, porque comemos um pedacinho de pão e bebemos um pouquinho de suco, mas de uma alegria indizível, porque isso representa o fato de que Deus
nos concedeu o privilégio de sentarmos à sua mesa com os seus filhos, de participarmos da sua ceia, por conta de Cristo, que ofereceu o seu sangue e o seu corpo naquela cruz, para perdão dos nossos pecados. É momento de alegria indizível, é momento de alegria que enche os nossos corações e extravasa pela nossa boca. E é assim que nós precisamos, então, participar desse momento. Eu gostaria que 4 membros aqui da igreja viessem aqui à frente